você poder desenvolver a potencialidade da visão, até onde essa visão te leva. E aí a gente já pode esticar para essa visão lá e para essa visão interna. E essa visão interna, como eu já falei, tem a ver com essa ideia de intuição, de capacidade de ver, de escutar, de entender, de sentir o que é fundamental para esse corpo se desenvolver. Então é uma visão externa de mundo, uma visão do que é que o teu corpo é dado a fazer, corpo-mente é dado a fazer. Né? Então, e no que diz respeito às questões internas, eu já de cara posso dizer para você que se um sistema está comprometido, e se a gente defende a radicalidade desses sistemas todos interagindo todos entre eles, eles têm uma interdependência real, funcional. Isso a gente precisa ter claro. A visão que a gente tem na medicina chinesa, o tratamento que a gente tem na medicina chinesa, parte de um pressuposto de que esses sistemas se interrelacionam o tempo todo e dependem o tempo todo um do outro. Então, se a pessoa está apresentando qualquer sintoma, eu posso afirmar e assinar embaixo que todo esse corpo e todos esses sistemas estão desorganizados. Assim, de cara eu posso fazer essa afirmação com a chance de errar muito pequena, muito pequena. Porque se um sistema, por mínimo que seja, eu estou falando aqui de uma coisa micro, hein? Não é só... Por mínimo que um sistema esteja... Porque se esse sistema apresenta uma desarmonia pequena, o que acontece com os outros sistemas no primeiro momento, na perspectiva de um vitalismo? Os outros sistemas vão correr para tentar ajudá-lo. E dizer, então, peraí, ô fígado, vamos aqui, ó, seu baço está bem, está todo mundo mais ou menos bem. Aquele ali pegou um vento externo, tá? Vamos pegar um exemplo, o fator patogênico é um fator externo, pegou lá o vento externo e afetou diretamente o fígado. Os outros sistemas vão começar a tentar resolver aquela situação ali. Se o fígado não apresentar sintoma, é porque isso foi resolvido lá organicamente, internamente. Se o fígado começar a apresentar sintoma, todos os outros órgãos também já estão num certo desequilíbrio, mesmo que não apresentem os sintomas. É nesse campo que a medicina chinesa trabalha. Quando você faz a pulsologia do sujeito, às vezes você identifica um órgão que já está com o seu ritmo produtivo alterado, mas ainda não chegou a apresentar sintomas, ou apresentou os sintomas, mas os sintomas são num nível tal que você não está acostumado a achar que aquilo ali é um sintoma. Então, ele já está apresentando um sintoma, esse sintoma é num campo mais sutil, e você não está ainda aí para aquele sintoma, né? Então, de fato, todos os órgãos e vísceras estão envolvidos naquele paciente, naquela doença e naquela coisa poliqueixosa. Por isso você vai pensar, o que é o principal aqui nessa pessoa, né? O que está pior, o que ela, assim, tipo, você tem aqui uma escolha, amigo, qual é a escolha? A primeira escolha, o que você, dessas 10 coisas aí que você me relatou, o que é a pior, o que você prefere resolver primeiro?
Ah, eu prefiro resolver primeiro tal coisa. Então, vamos entender essa tal coisa, vou centrar o foco nessa tal coisa e vou nessa tal coisa, né? Na saúde das unhas e no vigor dos olhos, é a quantidade que chega na extremidade. Então, se as unhas aparecem ali muito quebradiça, com facilidade, aquelas monte de curvinha na unha, e que isso é uma coisa que a pessoa diz e traz e fala, isso raramente eu prestei atenção nisso, vamos dizer assim, só quando é muito evidente. Você está fazendo um shiatsu, olhou para a unha da pessoa, está tudo esquisito ali, unheiro, aquelas inflamaçãozinha ali, um negócio assim na cutícula, esquisito, mas vamos aí, tem razão? Tem. Tudo depende do sangue, toda célula do corpo depende do sangue, a unha, então tem isso aí. É uma forma de dizer, no vigor dos olhos, isso é diferente. Isso, assim, isso tem uma importância maior, porque essa coisa, vamos dizer assim, da capacidade visual, eu entendo que depende muito da qualidade, até porque é um órgão do sentido muito também delicado no seu ajuste, né? A complexidade que ele tem no sentido funcional, olha a complexidade de um olho, né? Não só na sua estrutura, que já é complexa em si, mas na sua função, né? Cores, isso, aquilo, distância, é um negócio, sabe, muito complexo. Então você tem que ter um nível de sangue e de ti, em termos de qualidade e em termos de quantidade, muito bacana para você poder desenvolver a potencialidade da visão, até onde essa visão te leva. E aí a gente já pode esticar para essa visão lá e para essa visão interna. E essa visão interna, como eu já falei, tem a ver com essa ideia de intuição, de capacidade de ver, de escutar, de entender, de sentir o que é fundamental para esse corpo se desenvolver. Então é uma visão externa de mundo, uma visão do que é que o teu corpo é dado a fazer, corpo-mente é dado a fazer, sabe? Então, a meditação, esses processos todos de desenvolver um pouco esse então aqui, essa terceira visão, esse olhar interno, você fazer um tratamento em que você vai usar, por exemplo, o ponto 3 do fígado, o ponto 7 do pericárdio, e o intan, e deixar a pessoa ali 20 minutos com as agulhas. Para uma pessoa que está completamente confusa, não sabe o que faz, para onde vai, o que faz, tem que decidir, tem que entender, não sabe muito bem o que é melhor para ela, está influenciada por A, por B, por C, por isso, aquilo outro, pode ser um tratamento que seja muito valoroso para essa pessoa num determinado momento, porque isso também depende do momento, depende de muitas coisas, sabe? Depende inclusive da precisão do ponto que você bota, o tempo que você deixa, um certo ritual que você cria ali, um ambiente que você... Então isso pode, sabe, 3 do fígado, 6 do pericárdio, porque é o canal unitário do fígado, pericárdio, e eu vou falando cada vez mais assim com vocês e estou achando que vocês estão correndo atrás também para a gente ir ficando com a linguagem cada vez mais da própria medicina chinesa. Então, né? Por que o pericárdio? Por quê? Porque o pericárdio e o fígado formam aquele canal único, um canal unitário que se chama Jueyin. Então, se eu estou botando 3 do fígado porque eu quero harmonizar a função do fígado, melhorar a função do fígado de distribuir sangue e qi pelo corpo todo,
para melhorar a função visual desse paciente, eu uso um ponto aqui em cima que, além de ser um ponto que também melhora a circulação de sangue, é um ponto que vai dinamizar o 3 do fígado que eu já estou botando, que vai entrar na mesma vibe do que eu estou querendo com o fígado. É como se esse ponto fosse dinamizar e auxiliar o 3 do fígado. É um ponto coadjuvante tem vários outros, depende da situação. Não é que tenha o ponto coadjuvante para o fígado. Naquele momento, um ponto do rim poderá ser o ponto coadjuvante do fígado, depende do que a pessoa tem, o que eu estou tratando. Não tem assim, os pontos, eles se transformam em coadjuvante. Não é que eles sejam coadjuvante em si. O principal pode ser coadjuvante, o coadjuvante pode ser principal em outros momentos, é um pouco assim o jogo que a gente vai fazendo. E esse ponto 7 do pericárdio, além dele ter essa ligação de ser o joelhinho lá com o fígado, eu falei 6, desculpe, é o 7 do pericárdio. Além dele ter essa relação, ele é um ponto que também tem essa relação com o Shen, com o coração, com o pericárdio. Então, se é para acalmar a mente e aguçar a visão interna dessa pessoa, para que ela possa tomar uma decisão mais a partir da necessidade dela, interna do corpo, e não a partir do que ela está ouvindo, isso pode ser um tratamento, pode ser um caminho. E a questão dos olhos, então você tem que ter uma quantidade, não precisa nada, quando você detona o teu fígado com bebida, é só você perceber no dia seguinte que a tua acuidade visual fica alterada. A minha fica, eu percebo nitidamente, né? Por quê? Porque a bebida acaba congestionando um pouco, faz com que o fígado tenha um trabalho excessivo para poder, vamos dizer assim, digerir aquilo ali, eliminar aquilo ali, desintoxicar aquilo ali. O fígado da pessoa precisa desopilar ou desintoxicar. Então, ele leva um tempo para fazer isso e perde um tempo de fazer com que o Shui e o Qi circule em harmonia. Por quê? Porque ele tem que metabolizar aquele negócio ali e eliminar, produzir bile para poder digerir aquilo ali, para poder transformar aquilo ali. Então, a sua acuidade visual se altera, né? Então, e de fato, na prática clínica, essa coisa da acuidade visual tem muita relação com o fígado. Volto a dizer, a gente tem que pensar sempre o conjunto. Então, não, pode ser o fígado, vou ver, pode ser o fígado. Eu tenho que juntar mais vários outros fatores para bater um martelo e dizer que é o fígado, é isso que eu estou querendo dizer. Porque pode ser por uma questão de estômago, fogo do estômago também. Pode ser por outra questão, pode ser por um enfraquecimento geral, né? Para bater o martelo eu tenho que juntar alguns sintomas e dizer isso aqui